Saudações a todos, vamos aqui ao nosso caso. Trata-se de uma paciente na quarta década de vida com claudicação neurogênica de membros inferiores. Vamos aqui ao raio-x dela, temos um raio-x da coluna lombar e da bacia em AP e em perfil. Observamos que há várias alterações: escoliose lombar e sacral com convexidade para a direita. Observamos também que alguns pedículos são mal visualizados. Observamos aqui na área distal do sacro e do cóccix a ausência dos mesmos, a ausência do cóccix, que deveria estar por aqui, e a ausência da porção distal do sacro. No perfil observamos a mesma coisa, uma indefinição da porção distal do sacro e a ausência do cóccix. Chegando mais perto, a gente observa que há outras anormalidades. Veja que a borda superior aqui de L1 apresenta uma morfologia anormal, assim como de L2 também. Observamos também aqui falha de união do arco posterior nessas duas vértebras. Então temos espinha bífida nessas duas vértebras. Veja aqui que o arco posterior vem, termina aqui, e aqui o outro termina. Existe essa fenda que é a espinha bífida. Aqui é a mesma coisa. Um arco posterior termina aqui, o outro termina aqui, essa fenda. Então, espinha bífida nessas duas vértebras. Além disso, a gente observa que esta imagem radiodensa esclerótica calcificada projetado na linha média da coluna vertebral. Aqui no perfil nós observamos aqui o sacro, ele termina aqui. A porção distal do sacro está ausente, então a agenesia da porção distal do sacro, e o cóccix também está ausente, então tem uma agenesia caudal. Por aqui a gente já define uma síndrome de regressão caudal, ou síndrome da agenesia caudal. Na ressonância magnética, no corte sagital, a sequência ponderada em T2, é T2 porque o líquor está branco, está hiperdenso, nós observamos várias coisas. Vamos ver aqui o sacro, S1 e S2, a porção distal do sacro não está presente, ela terminou aqui no meio de S2, então uma agenesia sacral, agenesia caudal ou síndrome da regressão caudal. Vamos observar a medula. A medula ela encontra-se afilada, tem esta linha hiperdensa com intensidade hiperintensa, aliás, com intensidade sinal de líquor na sua porção central. Então é uma pequena hidrossiringomielia. A medula desaparece aqui e depois ela volta a reaparecer aqui embaixo. Então é uma medula que termina no nível de L5, uma medula baixa ancorada aqui nos elementos posteriores. Então temos uma medula baixa e ancorada. Quando você tem uma síndrome de regressão caudal ou de agenesia caudal com uma medula baixa, nós classificamos ela como tipo 2. Porque a síndrome de regressão caudal tipo 1, a medula fica no mesmo lugar ou mais alta e termina de maneira romba. A tipo 2, a medula é ancorada e mais baixa. Então, uma síndrome de regressão caudal ou agenesia caudal tipo 2. Temos também aqui discos desidratados, discopatia degenerativa. Ele desidrata, ele fica escuro. Estes são discos normais, onde o núcleo pulposo
é mais hiperdenso, porque tem mais água, mais hidratado, e o anel fibroso é mais hipointenso. Núcleo pulposo mais hiperintenso e o anel fibroso hipointenso. O núcleo pulposo tem mais água, mais hidratado, então fica mais branco, e o anel fibroso é menos água, mais fibrose, fica mais escuro. Este é o normal. Quando ele desidrata, quando o núcleo pulposo desidrata, fica desse jeito, fica com hipossinal, então discopatia degenerativa. E esta imagem curiosa que temos aqui, que corresponde àquela imagem que vimos na linha média da coluna lombar, uma imagem calcificada. Outra curiosidade é a medula termina aqui, aparentemente, tem esse espaço e depois ela reinicia aqui embaixo. Nos cortes axiais, a gente já vê que há uma imagem em formato de esporão que se projeta para dentro do canal vertebral. Observamos aqui a espinha bífida, tá? Veja que uma lâmina vem e termina aqui, outra lâmina vem e termina aqui. E observamos que existem duas medulas, veja, uma medula aqui, outra medula aqui. Uma medula aqui e a outra aqui, duas medulas, duas hemimedulas. E existe também dois canais raquidianos, dois sacos durais. Essa faixa escura é a dura mater. Então tem um saco dural aqui e outro saco dural aqui, separados por esse septo que corresponde àquela imagem que vimos no raio-x. Portanto, é um septo ósseo. Um septo ósseo que divide o canal vertebral em dois, cada um com um saco dural e cada um contendo uma medula. Nesta região. Aqui aparentemente desapareceu a medula porque o corte foi bem no meio, sagital mediano. Então pegou justamente a medula, veio, repartiu, né? Abriu, bifurcou, passa uma para um lado, outra para o outro, uma para um lado, outra para o outro, o septo no meio, e depois elas se juntam aqui para formar o final da medula, que encontra-se baixa e ancorada. Então estas são as principais alterações. Temos também aqui a atrofia ou hipotrofia da musculatura paraespinhal posterior. Então o principal diagnóstico nesse caso é a diastematomielia. A diastematomielia é essa bifurcação da medula. Para você ter esse diagnóstico, necessariamente você tem que ter uma medula bifurcada, né, com duas hemimedulas separadas. Você pode ter um canal vertebral só, você pode ter um saco dural só ou dois, você pode ter ou não esporão, e o esporão pode ser ósseo, fibroso, fibroósseo, fibrocartilaginoso, e você pode não ter o esporão, mas necessariamente você tem que ter duas medulas ou duas hemimedulas. É a condição para o diagnóstico da diastematomielia. Duas medulas. Aqui uma foto cirúrgica não é desse caso. Veja que aqui foi rebatido, aberta e rebatida a dura mater, e aqui temos a medula, que ela vem e ela se bifurca em duas hemimedulas, uma para cá, outra para cá, e um espaço no centro. Nesse espaço pode ter um septo, que pode ser fibroso, que pode ser fibrocartilaginoso, ou ósseo ou fibroósseo, ou pode não ter septo nenhum. Você pode ter dois sacos durais, um para cada hemimedula, ou pode ter apenas um saco dural. Então, nesse nosso caso, temos várias alterações congênitas da coluna, esse aspecto alterado da morfologia dos corpos vertebrais, alguns pedículos hipoplásicos, espinha bífida, escoliose. Temos a agenesia caudal
tipo 2. Temos a diastematomelia com septo ósseo. Ok? Então é esse o caso. Até o próximo.